Pode começar. Alô? Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início à cerimônia de hasteamento da bandeira do Botafogo de Futebol e Regatas, campeão estadual de 2018. Antes desta solenidade, eu tenho algumas coisas curiosas para falar. Muita gente comenta que para o Botafogo tudo é difícil. Não é, presidente? Todo mundo fala isso. Eu fiz por exemplo, com relação ao campeonato desse ano, que sempre no início de uma competição, nós da imprensa, sempre fazemos uma... Quem é que tem mais possibilidades, quem não tem, qual é o melhor, qual é o pior, isso antes da competição. E era o Flamengo, em virtude do elenco que ele tem, depois chegava o Fluminense, o Vasco e o Botafogo. O Botafogo perdeu um treinador também e tal, aquela coisa toda. Mas no futebol, o futebol é apaixonante por quê? Porque você pode ter um time inferior e ganhar, o que não acontece com o vôlei, com o basquete. Se meu time de basquete for melhor do que o adversário, eu vou jogar 10, vou ganhar as 10. Isso aí é indiscutível. Então, eu fiz aqui, que muito pouca gente comentou, eu fiz um levantamento aqui, até eu falei na abertura, tem coisas que só acontecem ao Botafogo, e muita gente não comentou. No primeiro turno, por exemplo, quem é que decidiu? Não foi o Botafogo? O Botafogo perdeu para o Flamengo, na semifinal. Veio a Taça Rio, semifinal. O Botafogo estava lá. Mas o Botafogo se classificou em virtude principalmente do Flamengo ter ganho de 4, porque o Botafogo tinha perdido para o Vasco 3-2. Não importa, mas entrou. Aí começa aquela pesquisa. Quem vai chegar? Aí todo mundo, não, o Flamengo. Aí o outro, não, o Fluminense está bem. Um ganhou a Taça Guanabara, o outro a Taça Rio. E ninguém falava do Botafogo. Então, veio o primeiro jogo, o Botafogo ganha do Flamengo. Foi zebra, ganhou do Flamengo, que time é melhor. Veio o Fluminense e Vasco. O Fluminense perdeu o Vasco aos 50 minutos. Veio o Botafogo e Vasco para decidir o campeonato com 60 e tantas mil pessoas aqui no Maracanã. Então, uma festa muito bonita e tal, aquela coisa toda. E o Vasco já cantando, a torcida gritando, é campeão, é campeão, é campeão. E aquele gol do Carli levou o jogo para os pênaltis. E o Botafogo, então, levantou o título. Eu só quero lembrar que é a segunda vez que eu participo aqui que será hasteada a bandeira do Botafogo. Isso começou em 2012. E o Botafogo foi campeão em 2013. E olha, 2014 decidiu, 2015 decidiu, 2014, 2017 o campeão foi o Flamengo, Vasco foi bi, com o Botafogo lutando pelo título. Então são certas curiosidades que acontecem. Eu não vou fazer uma pergunta aqui, porque eu serei combatido aqui pelos dois, o presidente e o Carlos Eduardo. Por que o nome Glorioso? Eu acho que pouca gente sabe. Isso vem desde 1910, com aquele título que o Botafogo conquistou em cima do Fluminense. Não lembro se foi em Laranjeira, eu não lembro não, porque eu não era nem nascido. Mas não sei se foi em Laranjeira, eu sei que o Botafogo ganhou e passou, desde 2010, a ser chamado de Glorioso. Outro detalhe importante envolvendo o glorioso Botafogo. Você sabe qual é a equipe que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira? Na história do futebol? A banda do Exército Brasileiro. Vamos ao hino nacional brasileiro.
nacional brasileiro tocado pela banda do 1º Batalhão de Guardas do Exército Brasileiro. Agradeço também a presença aqui do ex-presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, que eu estimo muito, presidente Mufarredi, presidente Rubens Lopes, a direção do Botafogo está aqui, o grande goleiro Gatito Fernandes está aqui representando os jogadores do Botafogo. Em nome da FERJ, eu gostaria de agradecer ao comandante do 1º Batalhão de Guardas, o Coronel Correia Neto, além do Capitão Piffer, um detalhe, botafoguense, hein? E também ao Sargento Isaac Regente, também botafoguense, porque tá cheio de botafoguense aí, tá vendo? Um abraço, parabéns aí pela banda. Agora eu chamo, para dar sequência a essa solenidade, o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rubens Lopes, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Eu agradeço e saúdo o 1º Batalhão de Guardas, a pessoa do Capitão Piffer, colaboração e é dada ao futebol do Rio de Janeiro nessa solenidade que anualmente acontece. Na pessoa do presidente Nelson Mufarredi Filho, eu saúdo todos os botafoguenses, a diretoria, a comissão técnica e os atletas aqui representados pelo goleiro Gatito Fernandes. Ronaldo ele pontuou algumas coisas a respeito do Botafogo, e evidentemente que eu também não poderia deixar de fazer. O Botafogo começou, o Campeonato Carioca começou e o Botafogo praticamente participou de todas as competições. Iniciou participando de todas as edições do Campeonato Carioca. Apenas de um determinado ano, que acho que foi em 1911, ele se irritou. Depois jogou 3 partidas, teve uma confusão no jogo do América e ele foi punido. E aí o Botafogo se irritou e abandonou o campeonato. E aí essas 3 partidas não foram consideradas e por isso a história conta que o Botafogo tem apenas a participação em um campeonato a menos do que todos os demais. Mas na realidade ele começou participando de todos os campeonatos. Se foi justo ou injusta, nós não sabemos. Aconteceu lá em 1911, acho que não tinha ninguém daqui daquela época. Mas podemos fazer uma pesquisa histórica e recompor isso. A maior goleada da história do futebol carioca aconteceu numa partida do Botafogo. Em 1909, o Botafogo ganhou de 24-0, uma partida jogando contra a equipe do Mangueira. O Botafogo tem 21 títulos carioca. Tem um título invicto, conquistado em 1989. Em 2000, na década, o Botafogo tem um título em 2013, 2018, se nós contarmos 2010, como fazendo parte, ele tem mais um. 2018, só para recapitular, tendo como presidente Nelson Mufarredi Filho, na vice-presidência Carlos Eduardo Pereira, o também construtor deste resultado a partir do mandato anterior. Gatito, Marcinho, Joel Carli, Igor Rabelo e Moisés, Marcelo, Matheus Fernandes, Luiz Fernando e depois Rodrigo Pimpão, e Léo Valência, Renatinho e Brenner deram à torcida botafoguense ao futebol carioca essa brilhante conquista diante do maior público do Brasil no ano. 64.208 pessoas, torcedores, presentes no Maracanã. Até agora, não batido este recorde. E por uma falha, vamos dizer assim, imperceptível, cometemos uma injustiça quando estamos fazendo aqui esta solenidade hoje, quando deveríamos tê-la feito ontem. E por
que deveríamos tê-la feito ontem? Porque ontem seria a comemoração dos 93 anos do super craque Nilton Santos, que dá nome hoje ao estádio do Botafogo. Reconhecido mundialmente como um dos maiores jogadores que o Brasil já teve. Então, eu aqui me penitencio com o Nilton Santos, por essa falha técnica, vamos assim dizer, mas não pode ser deixado de fazer a citação. Olinda, eu gostaria de simbolicamente entregar a medalha de futebol do Rio de Janeiro ao presidente Nelson Mufarrege. Apenas um símbolo material Olinda, cadê o livro? Me presta o livro. Ivan, pega o livro lá. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro mandou editar, em homenagem a esse super craque Nilton Santos, um livro chamado O Velho e a Bola, e que nós temos aqui no nosso acervo. E eu passo aqui às mãos do presidente Nelson Mufarrege um exemplar para que ele, caso queira, presenteie os botafoguenses. Um exemplar deste livro está à disposição dos botafoguenses aqui, aos cuidados aqui do nosso livro. Então, lembramos o aniversário do Nilton Santos, homenageamos o grande craque, comemoramos a solenidade de hasteamento da bandeira em homenagem ao campeonato do Botafogo, e está aqui perpetuado a história deste grande atleta e deste glorioso clube da Estrela Solitária. Obrigado a todos e eu passo a palavra ao presidente do Botafogo, Nelson Mufarrege. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecemos a bela banda do Exército, que ouvimos o hino nacional, e que, se Deus quiser, um dia vamos convidá-los para ir lá no Nilton Santos tocar o hino nacional e também o hino do Botafogo. Com muita emoção que hoje nós estamos aqui comemorando esse campeonato carioca, que é muito importante para o Botafogo. Começamos um trabalho em 2014, quando o presidente Carlos Eduardo assumiu e eu assumi a vice-presidência geral. Um trabalho difícil de reconstrução do Botafogo, em que passamos esses 3 anos anteriores à minha eleição, trabalhando forte, com grandes dificuldades, sabendo as dificuldades que nós teríamos ainda pela frente e que estamos tendo, mas o grupo todo, liderado, obviamente, pelo presidente Carlos Eduardo, achou por bem que eu deveria ser o candidato
para o próximo mandato. É isso que eu estou começando a exercer a partir de janeiro deste ano. E, obviamente, as dificuldades elas vêm para que a gente permaneça na reconstrução, e esse é o nosso veio em que nós achamos que temos que continuar, porque o Botafogo precisa realmente ser reconstruído. E ele está sendo, e nós estamos fazendo isso, e também vamos obtendo, né, alguns dividendos, e um dividendo grande que nós conseguimos este ano, um campeonato que as pessoas acham que é um campeonato que não significa nada, mas para nós, botafoguenses, significa muito e muito, e vamos cada vez mais com a participação efetiva, o prestígio e a colaboração do presidente da federação, fazer com que esse campeonato venha cada vez mais ocupar os espaços na sua liderança em termos de Brasil. Hoje foi comentado, realmente são 64 mil pessoas que estiveram no Maracanã, vendo a decisão entre Botafogo e Vasco, em que foi o maior público nesse dia em todo o Brasil nas decisões. Então, não é um campeonato que esteja realmente as pessoas às vezes gostam de falar muito, mas lógico que a gente tem que aperfeiçoar. Tudo na vida evolui e temos que realmente fazer essa evolução, que é muito importante. E vamos, se Deus quiser, evoluir cada vez mais, para que possamos trazer espetáculo aqui no Rio de Janeiro. Eu vivo nesse espaço aqui em homenagem ao Botafogo. E vamos evoluir muito, tenho certeza, em termos de âmbito nacional, não é só no âmbito estadual. Então eu quero agradecer de coração a todos, a toda a diretoria nossa, ao presidente Carlos Eduardo, que hoje ocupa a vice-presidência, a todos os botafoguenses, a todos os funcionários que se dedicam todo dia ao nosso Botafogo, à comissão técnica, aos jogadores, que aqui representados pelo grande goleiro Catito. Hoje o Botafogo pode dizer assim, nós temos dois grandes goleiros, que é o Jefferson e o Catito. É uma tranquilidade para nós, quando nós um se confunde, aí a gente vem aquela dúvida, e aí, quem vai ser? Não é o outro? Mas o outro é o outro, porque é a mesma coisa. Não tem, a segurança é a mesma. Então nós vimos, né, a segurança que o Gatito nos deu na decisão do campeonato. O Gatito se machucou nos outros jogos também, no início do Campeonato Brasileiro. E agora o Jefferson assumiu, e assumiu bem, que também deu a mesma tranquilidade agora no jogo de segunda-feira e nos outros jogos também. Então isso é muito importante, é esse caminho que o Botafogo está construindo, dessa integração plena dos jogadores, da comissão técnica, com os funcionários e com a diretoria. Esperamos que isso venha continuando, venha a continuar, porque é muito importante. A marca Botafogo, como foi dito, é uma marca muito importante lá de trás. Nós tivemos 47 jogadores cedidos da seleção brasileira, 48 agora. Estou dizendo que eu vou chefiar a delegação do Brasil, então seria o 48º. Então é um prazer muito grande, é uma honra, né? Porque você chefiar a delegação brasileira é muito honroso para nós, botafoguenses, para mim, para o Botafogo, para a marca Botafogo. Essa marca Botafogo, nós temos que crescer cada vez mais para poder trazer os botafoguenses para nos apoiar cada vez mais. Então, eu não quero mais me alongar, quero agradecer mais uma vez ao presidente Rubens Lopes, que sempre nos atendeu aqui e nos atende a hora que a gente precisa, seja nos momentos mais ruins, mas também nos momentos alegres. A gente está sempre à disposição e dizendo assim, estamos abertos. Não é só para o Botafogo, não, para todos os clubes, a justiça seja feita. Então, aqui, essa nossa casa, que eu chamo nossa casa, que é a casa do Botafogo também,
a federação. Nós entramos aqui tranquilamente, sem nenhum problema, e o presidente sempre à disposição, dizendo, olha, você desculpe, você quer vir às 3, mas eu não posso, vem às 4, nós vamos vir às 4 horas da tarde, está ele aqui, presente para sempre nos atender. Então, quero agradecer mais uma vez e dizer, salve o nosso glorioso Botafogo, saudações alvinegras, e conquistamos esse campeonato. Esperamos dar continuidade nessa conquista. É muito importante o Botafogo. Muito obrigado, bom dia. Parabéns ao presidente do Botafogo, Nelson Mufarrege, que foi de uma humildade fora do comum. O Botafogo hoje se dá o luxo de ter no seu elenco os 2 melhores goleiros do Brasil. Se dá o luxo, não é? Porque, por exemplo, o Flamengo tem um grande goleiro, o Vasco também tem, mas e o reserva? O Botafogo tem 2 do mesmo nível. Está aqui o Gatito, que é um goleiro extraordinário. E o Jefferson, é o Jefferson que já defendeu as cores da seleção brasileira. Eu quero agradecer aqui a presença dos meus amigos, os funcionários da FERJ. Gostaria de registrar também que a Rádio FERJ está transmitindo o evento ao vivo. E agradecer também à Prefeitura por ter cedido à Guarda Municipal. Muito obrigado pela presença de vocês, orientando o trânsito do lado de fora. Muito bem, dando sequência à cerimônia, teremos agora o encerramento da bandeira do Clube de Regatas do Flamengo, campeão estadual de 2017. Vamos chamar os botafoguenses para cá, todos eles. Agora é do Botafogo. Vem, Carlos Eduardo, vem aqui, o Gatito, enfim, os dirigentes do Botafogo presentes aqui também. Eu não sei se vai ser a alegria maior tirar a bandeira do Flamengo ou botar do Botafogo. Também. Hein, Nelson? Não sei se vai ser melhor tirar do Flamengo ou botar do Botafogo. Pode olhar para frente? Jomério, grande Jomério. Jomério, eu acho que eu não estaria aqui no Botafogo sendo presidente. Jomério sempre um incentivador muito grande do esporte aqui no Rio de Janeiro. É isso aí. Tinelli, você também, vice-presidente, não é? Vice-presidente da FERJ, grande Martinelli, está faltando alguém? Os funcionários estão aqui todos, não é? Martinelli botafoguense, rapaz, é verdade. Muito bem. O descerramento da bandeira do Flamengo já aconteceu. E agora, o presidente Nelson Mufarrege vai hastear a bandeira do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, campeão estadual deste ano 2018. E nós teremos também agora com a banda do 1º Batalhão de Guardas do Exército Brasileiro, que vai executar o hino do Botafogo de Futebol e Regatas, e vem ser hasteada agora a bandeira do glorioso, a bandeira do Botafogo.
Agora, tem um detalhe, nós estamos no final da cerimônia. Vou fazer uma colocação para o Bufa Regis. Será que no ano que vem nós vamos ter uma bandeira nova do Botafogo ou continua essa daí? Bom, nova a gente não tem problema, a gente traz. Nós temos que conquistar o campeonato. E, segundo eu aprendi com o Carlos Eduardo, essa conquista é contínua. A reconstrução do Botafogo é contínua. Então, esperamos ser campeões no ano que vem e depois no outro ano. Aí termina o meu tempo de administração, mas vai ser muito importante e vai ser glorioso para nós. Então, se é um problema da bandeira nova ou a mesma, aí eu tenho que consultar os meus pais, porque a superstição botafoguense é muito grande. Então, acho que é melhor deixar ela aqui. Eu já posso dizer que a votação vai ser favorável, que ela fique aqui esses outros 2 anos que eu tenho de administração do Botafogo. Entendeu? Vai. Não, o Gatito não tem problema. Ele até o final, eu acho que até o final, né, da administração, ou ele já pega outra também, então não tem problema, eu estou tranquilo, o Gatito fica com a gente até a outra administração, então vai pegar os pênaltis todos, já, entendeu? Teve um probleminha na mão aí, só porque o jeito, mas já vai voltar também. Mas eu acho que é melhor continuar a bandeira e Gatito, responsabilidade. O ano que vem temos que vir aqui comemorar um bico. Obrigado, gente. Não podemos, né, Gatito, não podemos esquecer também de destacar o empenho, a dedicação, a vontade, a raça desse elenco do Botafogo. Não é? É uma dedicação fantástica. O time luta até o final. Fez o gol 50 minutos, mas estava correndo atrás do resultado. E conseguiu. Um abraço da lembrança a todos. Parabenizo os atletas do Botafogo. Só justificar que os atletas viriam hoje, mas eles estão treinando agora, porque à tarde nós hoje temos o jogo, né, da decisão da semifinal da Sub-20, Botafogo e Corinthians, às 18h30, lá no Newton Santos. Então, o treino teve que ser trazido para hoje de manhã. Então, infelizmente, os jogadores, não puderam comparecer, que estão agora lá treinando. Se quiserem ir, a gente vai até lá ver o término do treinamento. Valeu, obrigado. Muito bem, minha gente. Agradeço mais uma vez a presença de todos. E em nome da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, do seu presidente Rubens Lopes, agradecemos mais uma vez a presença e agora será servido um coquetel aqui bem ao lado, no hall de entrada. Muito obrigado a todos, que tenham uma boa tarde. Agradeço a banda mais uma vez, do nosso querido Exército Brasileiro, não é? A Guarda Municipal, enfim, aos presentes aqui. E vamos agora ao nosso coquetel. Boa tarde a todos.